Hoje nós vamos falar sobre ao Deus desconhecido, como foi postado. E a impressão que eu tenho, que o Espírito Santo ele tem falado, e um versículo que me veio é aqueles que têm ouvido, aqueles que têm possibilidade de perceber ao que ele tem falado, que escutem, que ouçam. Todo mundo aqui tem, porém, eu não sei se são os ouvidos espirituais para escutar e entender o que ele tem dito, o que ele tem falado, o que ele tem ministrado. E é como se ele estivesse passando de novo e olhando nos olhos de cada um e dando essa ordem do segue-me. E alguns largam tudo e vão, e outros não conseguem escutar, não conseguem entender e ficam enrolados em suas próprias coisas. Eu acho que não vai dar tempo mais. Como se ele estivesse passando e as pessoas obedecendo e levando, e quem ficar para trás, vai ficar para trás. É um momento de avançar, é um momento de avanço, é um momento de ativação dos dons, momento de ativação do corpo, é um momento da igreja de Cristo estar em movimento, não um momento mais de inércia, é um momento de movimento. E ele está trazendo esse movimento para aqueles que estão ouvindo. Ele está trazendo a ativação dos dons para aqueles que estão percebendo. E ele está levando aqueles que estão ouvindo e aqueles que estão querendo, como a Lídia falou, ser discípulos. Então, isso é muito sério. Se você talvez não se percebe chacoalhado, incomodado, pode ser que seu coração esteja leproso já há um tempo, porque a lepra traz insensibilidade ao nosso espírito. A gente não consegue ver mais, a gente não consegue ouvir mais, nenhuma palavra nos toca mais, estamos insensíveis, estamos apáticos e estamos mortos. E talvez o Senhor precisa vir e nos ressuscitar novamente. A gente não sabe qual será o nosso último dia aqui, então não existe tempo para depois, para amanhã. Amanhã eu vejo, como a Lídia falou, trabalho, espera aí um pouquinho que depois eu resolvo. E é isso que nós temos orado, é isso que nós temos ansiado por pessoas que sejam fortes, que se esforcem, que queiram de fato o fogo do Espírito, o fogo dele dentro do coração, e que percorram e continue correndo e não olhe para trás, não. A gente não tem dúvida que ele está voltando de verdade. E quando ele voltar, e você e eu olharmos dentro dos olhos dele, como será esse momento? Como será? Eu penso muito nisso. Quando eu olhar nos olhos dele, como será? Será que eu vou dizer, me perdoa, Jesus? Poderia tanto, mas fiquei tão distraída, como aquela palavra de Marta e Maria. Ou eu vou olhar e falar, Jesus, eu tentei ser Maria e tentei ficar aos seus pés e tentei corresponder àquilo que o Senhor me chamou. Então, que não venhamos perder tempo. Queria que você fechasse seus olhos mais uma vez, que você orasse por você, pelo seu coração, pela sua mente, para que o Espírito Santo possa ministrar, possa falar ao seu coração, que essa palavra possa cair numa terra fértil. Se há preocupações dentro de você, que você entregue para Ele, que nada impeça de você estar cativo agora e ouvir. Precisamos do Senhor, Pai. Preciso de Ti, que o Teu Espírito fale, que o Teu Espírito se mova aqui, Pai. Que o nosso coração seja fértil para receber a Tua semente, a Tua palavra. Queremos frutos, queremos arrependimento,
queremos posicionamento, queremos revestimento do teu poder sobre nós. Venha, Pai, venha, Espírito Santo, tenha liberdade aqui. Que não haja espaço para distrações, para indiferenças, para friezas, que não haja espaço para distrações, mas que o teu Espírito possa cativar a mente e o coração de cada um aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir lá em Atos 17. A partir do versículo 16. Todo mundo aqui conhece do chamado de Paulo, que ele era Saulo, perseguidor da igreja, e ele tem um encontro, Jesus vai ao encontro dele, e ele cai do cavalo mesmo, e a partir daí ele se torna um discípulo fiel de Cristo, e o seu chamado específico é para alcançar os gentios. E Paulo, de Saulo passa para Paulo, né, o nome. Quem leu Atos e quem já leu as cartas paulinas, e principalmente Atos, consegue perceber a ousadia, a intrepidez e o quanto Paulo era cheio do Espírito Santo. Ele tinha muito conhecimento, porque antes dele se converter e cair do cavalo, ele já era um conhecedor da lei. Porém, existe, após esse encontro com Jesus, um conhecimento muito além de apenas a lei. Tinha um conhecimento do alto, um conhecimento do Espírito sobre ele. E ele, quando chegava nas cidades, quando chegava nas localidades, ele procurava sinagogas para estar lá com os judeus, para estar discutindo. E quando eu lia isso em Atos, eu falava, Paulo era super corajoso, porque ele se expunha a trazer discussões, a falar sobre Jesus de uma forma muito ousada e para pessoas que tinham muito conhecimento. Então, ele não tinha medo de perder o debate, não tinha medo de, eu não vou conseguir argumentar, mas ele ia pelo Espírito. E ele chega em Atenas. Paulo está em Atenas, e Atenas é um lugar na Grécia, onde a idolatria era muito forte. Eles tinham altares para todos os deuses, eles queriam adorar todos os deuses possíveis, então eles tinham altares para todos eles. Então Paulo, ele chega neste lugar. E nós vamos ver o que ele faz lá. Vamos lá em Atos 17, 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Então, Paulo estava ali na praça todo dia, discutindo com os gentios piedosos, com os judeus, e quem aparecesse, ele estava ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? Na praça, começavam a aparecer, né, todos os tipos de pessoas, e esses filósofos, os epicureus, eles eram conhecidos como um grupo de pessoas que tinham uma cosmovisão que a vida, ela tinha que ser puro prazer. É como se fosse o hedonismo. Eu tenho que viver para ter prazer, para eu ser feliz, para eu ser de bem com a vida, e é isso que importa, nada mais importa. E era um grupo muito forte. E eles chegam na praça e começam a ouvir Paulo. E chegam também os estoicos. Os estoicos eram outro grupo filosófico que eles acreditavam muito na ordem racional da natureza. Tudo deles era natureza. Então, era um grupo bem naturalista,
que todas as explicações vinham a partir da natureza. Então, eram duas cosmovisões fortíssimas na cidade, e chegam e começam a ouvir Paulo. E eles falam assim, quem que é esse tagarela, né? Em outras palavras, assim, quem é esse cara que está falando besteira aí? Quem que é ele? E eles começam a indagar Paulo falando, ele estava falando algo. Então, vamos continuar. 18, né? E alguns dos filósofos epicureus históricos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? O que era o Areópago? Era uma arena para discussões filosóficas da época. Então, você quer discutir, você quer trazer uma doutrina nova, então vamos para lá, Paulo, vamos lá reunir com a gente. Olha onde Paulo estava entrando, né? E ele foi. Então, bora. 20. Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, e aqui eu imagino que ele se levanta com muita autoridade, com muita ousadia e fala, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Vamos parar aqui. Então, Paulo, ele se levanta e com muita ousadia ele começa a falar. Está vendo esse altar aqui que está escrito ao Deus desconhecido? Então, é sobre ele que eu quero falar. Esse Deus desconhecido é Jesus, que vocês estão adorando sem conhecer. Ele é criador de todas as coisas. E aqui ele fala um ditado, quando ele fala, por ele nos movemos, por ele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Ele usa a fala dos próprios filósofos pagãos da época. Alguns filósofos pagãos antigos já tinham reconhecido que existia um Deus que criou as coisas. E Paulo, ele vai na linguagem dele, fala assim, ó, vocês conhecem essa frase. Essa frase não fui eu que falei, foram seus próprios poetas que falaram. E no 29 ele continua, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Aí ele acaba o discurso dele. Quando ouviram, 32, falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou no meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais.
Então, Paulo ele se levanta e quando ele termina o discurso, alguns vão falar, lá, é doido, só falou besteira. Outros vão falar assim, quero te ouvir mais, Paulo. E outros creram imediatamente no que ele estava falando. Agora, o que mais encheu meus olhos nessa história está no versículo 16. Que quando Paulo ele chega em Atenas e ele vê a idolatria, o espírito dele se revolta. Imagina, nós chegamos em um lugar, Paulo chegando nesse lugar, onde ele vê que existem outros deuses e dentro dele existe uma revolta. Isso não pode acontecer. O espírito dele começa a ficar inquieto. Não posso ficar calado, eu não posso deixar as coisas como estão aqui. Eu preciso falar quem é o verdadeiro Deus. Eu preciso trazer uma ordem aqui neste lugar. Eu preciso trazer esse conhecimento frente a essa idolatria. Guardem esse sentimento de Paulo, que o espírito dele se revoltou. Guardaram? Agora, gente, eu vou para mais dois personagens, duas pessoas que tiveram outros sentimentos perante a idolatria e depois nós vamos juntá-los. Vamos lá para Êxodo 32. Êxodo 32, todo mundo conhece, é a história do bezerro de ouro, Moisés. Quando Moisés sobe ao monte para ficar lá com Deus, e o povo começa a dizer, capítulo 32, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabe o que lhes terá sucedido. Disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mo. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos, trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os seus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. Vamos parar aqui. O povo vê que Moisés está demorando demais, fica nervoso, chega para Arão e fala assim, Arão, a gente quer outro Deus. E Arão imediatamente fala, então tira as argolas, tira tudo. E estudando, a Bíblia vai falar que Arão teve medo do povo matá-lo. Imagino ser um povo bem difícil, né? E na mesma hora ele fez, vocês querem, tá aí o ídolo de vocês. Esse daqui é o Deus que tirou de vocês do Egito. Porém, Arão vendo aquilo, ao mesmo tempo que ele constrói um ídolo, ele também quer cultuar a Deus. O que ele está fazendo nesse momento? Arão, ele mistura a idolatria proibida com o culto a Deus. Não, eu vou cultuar aqui a Deus, está tudo bem, mas tem idolatria ali. Não, está misturado, mas ok. Ele mistura dentro do coração dele a idolatria proibida e o culto verdadeiro. É como se dentro dele ele quisesse, eu quero adorar a Deus, mas eu não posso fazer nada para que essa idolatria termine, para que essa idolatria acabe. Então vamos misturar aqui. Amanhã a gente adora a Deus e o bezerro de ouro continua no nosso meio também. E isso pode acontecer conosco, os nossos corações? Sim. Podemos estar pensando que estamos adorando e estar ainda misturados com idolatrias proibidas dentro de nós. Mas aí vamos passar para o versículo 15. Não, 19. Quando Moisés está lá no monte, o Senhor fala para ele, Moisés, desce lá, que o povo não está fazendo
está se desviando. Criaram um bezerro de ouro, estão idolatrando, pode descer. Resolve esse negócio. Aí no 19 fala, logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então acendeu-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão, que te fez esse povo, que trouxesse sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão, não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. E aqui eu quero que vocês guardem ou que vocês grifem o sentimento de Moisés. Acendeu-se-lhe a ira. Moisés, quando ele vê aquela idolatria, ele fica irado. Ele fica muito nervoso. Ele chega quebrando tudo, chega repreendendo Arão. E se você continuar a ler, você vai ver que ele chama quem é do Senhor, fica aqui do meu lado, e quem não é, são mortos. Moisés ficou muito irado. Moisés ficou muito irado. Guardem isso. Guardem esse sentimento. O primeiro, Paulo, a revolta. Segundo, Moisés, a ira. E agora nós vamos ver um terceiro e último, que é Jeremias. Jeremias foi um profeta levantado por Deus em meio a uma idolatria muito forte. O povo, ele queria estar impune para ter seus próprios ídolos. E todo profeta que se levantava, eles massacravam. A gente não quer profeta. A gente quer viver impune na nossa idolatria. A gente quer fazer o que a gente quiser. E quem já leu Jeremias sabe o quanto Jeremias sofreu. A gente pensa que Jeremias era melancólico, aquela coisa toda, mas a gente sabe que o fardo que ele levou foi um fardo muito grande sobre as costas dele. Foi um profeta que de fato sofreu. Ele sentiu a dor que estava no coração de Deus. E aqui Jeremias 2:2 vai falar o seguinte, Deus falando para Jeremias, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de quando me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Deus deu essa palavra para Jeremias. Vai lá falar para o meu povo que eu sinto saudades dele. Eu sinto falta do momento que a gente tinha comunhão, do momento que nós andávamos juntos, porque agora vocês têm vários deuses. Não se consolida mais no matrimônio, existe adultério. Em Jeremias 44, vai dizer, Jeremias 44, 1. A partir do 2. Depois de Jeremias ter falado tanto e tanto, e o Senhor ter falado através dele, eu tenho saudades, eu quero esse relacionamento de volta, eu quero essa aliança de volta, vocês não estão entendendo. Tira os ídolos, eu quero isso de novo. No versículo 2 diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que hoje são elas uma desolação, e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a outros deuses, que eles nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. Todavia, começando eu de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer, não façais essa coisa abominável que aborreço. Mas eles não obedeceram, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. E aqui o que me marca no profeta Jeremias, frente à idolatria, é a dor. Jeremias foi um profeta que sentiu
dor dentro do coração dele, ao ver a idolatria do povo e ver a tentativa de Deus em de trazer a mensagem e eles recusando. Nós não queremos ouvir, nós não queremos o profeta. E aqui Deus ele repreende a infidelidade do povo. Vocês não ouviram, vocês não escutaram. Eu enviei servos, eu enviei profetas, e agora a desolação vai vir sobre vocês. Bom, vamos pensar agora um pouco. Por que será que Paulo, quando ele se depara com essa idolatria, ele sente o seu espírito se revirando, sente uma revolta muito grande? Por que será que Moisés, quando ele vê o povo nessa idolatria, ele se sente irado? E por que será que Jeremias, quando vê a idolatria do povo, ele sofre e sente dor? Eles poderiam achar normal. Talvez Paulo, chegando em Atenas, poderia pensar assim: é a cultura da cidade. É super cultural. E, de fato, era cultural. A Grécia, eles têm vários deuses. Isso não passa de uma cultura. Deixa eu ficar na minha aqui. Moisés poderia ter visto e ter sido eles não conhecem ainda de fato quem Deus é, né? Aí tem que criar um bezerro de ouro. Enfim. Mas não. Existe algo dentro do coração deles que fez que essa indignação fosse ao mais alto nível. E o que me remete, e o que eu compreendi desse sentimento dessas pessoas, foi que todos eles, tanto Paulo, quanto Moisés, quanto Jeremias, primeiramente, conheciam a Deus e estavam com o coração preenchido totalmente por Ele. E é nesse ponto que nós vamos entrar. Quando o nosso coração, quando a nossa vida não tem preenchimento total de quem Deus é, da totalidade que Ele é, vai sempre existir espaços para mais ídolos, para outros deuses, para outras coisas. E quando nós nos deparamos com Deus, Ele se torna tão grande dentro de nós. E quando nós o conhecemos, Ele se torna tão grande porque de fato Ele é grande. De fato Ele é uma fonte inesgotável. De fato Ele é supremo. De fato Ele é maior do que todas as coisas. Quando nós o conhecemos e quando Ele toma essa proporção em nós, existe revolta, existe dor e existe ira quando alguma coisa tenta tomar o lugar dele dentro de nós. E a pergunta talvez a questão aqui é: se existe espaço dentro de nós para outros ídolos, o que ou quem de fato está nos nossos corações? Não estou falando que não existe a probabilidade de ter outros ídolos dentro de nós, porque essa plenitude, essa perfeição, nós não vamos conquistar aqui. Nós sempre seremos tentados. Eu estou dizendo que quando nós o conhecemos, quando nós sabemos quem Ele é, Ele se torna tão grande dentro de nós, que nós não queremos dar espaço para nada. E quando vem a possibilidade, vem a revolta, vem a ira, vem a dor, nós não queremos negociar. Nós não queremos que nada possa competir com quem Ele é dentro de nós. Agora, se Ele não está ocupando esse lugar, existe a possibilidade de muitas outras coisas ocuparem. E voltando lá em Atos 17, quando Paulo fala, no versículo 23, vocês têm adorado ao Deus desconhecido, vocês adoram a um Deus sem saber quem Ele é. E por isso que vocês têm outros ídolos. Muitas vezes podemos pensar que estamos adorando sem conhecê-lo.
E por isso que o nosso coração tem outros ídolos. Assim como Arão fez, posso misturar o culto. Moisés olhava e falava, não podemos misturar o culto. Existe um Deus, só existe um espaço. Ele precisa ser o único. Ele precisa tomar a proporção do tudo, de todas as áreas da minha vida. Se ele não tomar a proporção de tudo, significa que eu não conheço quem ele é. Ponto final. E aqui que Paulo, ele vai focar. Ele é desconhecido para vocês. Por isso que vocês têm muitos ídolos. E isso é muito sério. Porque se nós temos ídolos dentro de nós, que não é o Senhor, e quando eu falo de ídolos, são coisas que a gente coloca na frente dele. São coisas mais importantes. Muitas vezes a gente pode falar assim, não tem nada mais importante do que Deus. Vira até um jargão. Muitas pessoas falam isso. Não existe nada mais importante que Deus. Mas existe sim. A começar, talvez, de nós, do nosso conforto, dos nossos planos, daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente almeja. Não estou dizendo que nós não devemos amar. É lógico que todos aqui amam absurdamente a sua família, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Esse amor é o próprio Pai que concede esse amor. Mas como já foi falado, e o David falou várias vezes, quando ele é o tudo, existe uma ordem para esses amores. Não existe desordem para esses amores. E quando algo na nossa vida está em desordem, a primeira coisa que a gente deve se perguntar é, ele está no lugar que deveria estar? Porque quando ele está no lugar que ele deveria estar, não há espaço para desordem. Ah, não, pai, está muito difícil a minha vida, minha família está um caos. Está muito difícil no meu trabalho, em várias coisas na minha vida. Faça essa pergunta, onde ele está? Que lugar ele está ocupando? Porque se ele está ocupando tudo, ele vai te ocupar. Então ele vai ocupar a sua forma de pensar, ele vai ocupar a sua forma de falar, ele vai ocupar o seu comportamento. Ele vai ocupar quem você é. Quem você é para você e quem você é para o próximo. Vai mudar a sua convivência. Não tem como, isso é inerente. Quando ele toma espaço e o lugar devido em nós, as coisas ao nosso redor mudam. O seu jeito de falar com a sua esposa muda, o seu jeito de ouvir seu esposo muda, o seu jeito de corrigir o seu filho, ele muda. O seu jeito de olhar para o seu trabalho muda. O seu jeito de olhar para os seus planos, para os seus sonhos muda. A sua maneira de querer se esforçar para ele muda. Os seus dízimos e ofertas mudam. Tudo muda. Então, a primeira coisa em frente a uma desordem é se perguntar onde ele está em nós. E que proporção ele já tomou dentro de nós. E você vai responder isso se você conseguir responder se de fato você o conhece. Será que eu conheço? Para Paulo se levantar em meio ao Areópago, cheio daqueles mestres, cheio daqueles filósofos, pessoas de todos os tipos de cosmovisão, e falar quem era Deus, é porque ele conhecia. Ele conhecia quem era Jesus. E por isso que dentro dele não tinha espaço para outros deuses. Por isso que dentro dele ficava esse incômodo. E o nosso coração e o seu coração precisa ter esse incômodo.
quando algo bater a porta do seu coração e falar, eu quero ser maior do que Deus, você precisa ficar irado. Com a idolatria, a gente não brinca. Ou você pega os ídolos e destroça eles, ou eles vão te governar. Por isso que quando Moisés chegou, ele pegou o bezerro e o bezerro virou pó. Ele não falou assim, coloca ele ali no cantinho. Ele destruiu. Isso aqui a gente não brinca. Então, quando coisas vêm tomar o nosso coração, nós precisamos ficar irados. Nosso espírito precisa se revoltar. Quando o tempo quer ser o nosso ídolo, para dizer assim, você não tem tempo de buscar a Deus, eu sou o seu Deus. Eu guio a sua vida. Eu guio o seu tempo de estar com Ele, o seu tempo de ler a palavra, o seu tempo de estar com os irmãos. Isso precisa trazer uma revolta dentro de você e falar, não, é Ele que é o meu Deus. Se preciso for, eu paro tudo para estar com Ele, mas você não me guia. Você não fala o que eu tenho que fazer ou o que eu não tenho que fazer. Se o seu trabalho tenta ser o seu Deus, falar, você é escravo de mim, porque você precisa do dinheiro do final do mês. Você precisa falar com Ele, não, quem me sustenta é Deus. E se eu estou nesse lugar é porque Ele me colocou. E se eu sair, Ele vai permitir eu sair. E se não for, vai ser outra oportunidade. Nós precisamos nos revoltar contra esses ídolos. Meu filho e o meu marido, minha esposa, eu amo tanto que chega a ser meu ídolo. Não. Isso é até um desamor por eles. É um desamor pelo seu cônjuge, um desamor pelo seu filho. Se a Kelly amar mais a Estherzinha do que a Deus, é um desamor por ela. Porque a Estela vai precisar ver uma mãe muito temeridade. Por quê? Porque nós não queremos. Porque nós conhecemos e porque conhecemos, nós desejamos que Ele permaneça. Se nós não conhecemos, a gente não quer que Ele permaneça, porque a gente nem sabe o que significa Ele permanecer dentro de nós. E é só a partir desse preenchimento que nós podemos tornar conhecido para muitos o que muitos chamam de o Deus desconhecido. É só a partir desse preenchimento. É só a partir de quando Ele toma todo o espaço em nós que nós podemos fazê-lo conhecido. Para muitos que adoram, mas Ele ainda se configura no Deus desconhecido. A Jocum trabalha muito, nisso, fazê-lo conhecido. Mas só podemos fazê-lo conhecido se Ele tomar toda a proporção dentro de nós. Porque senão Ele é desconhecido para nós. Ele é o nosso Deus desconhecido. E podemos viver desta maneira. Podemos viver com um altar dentro de nós do Deus desconhecido. E isso acontece quando nós criamos o nosso ídolo, que se chama Jesus. Como que a gente cria um ídolo que se chama Jesus? Quando a gente imagina um Deus, a nossa imagem e semelhança, nós não somos imagem e semelhança dele, Ele que é a nossa imagem e semelhança. E Jesus, Ele é quase o gênio da lâmpada. Ele faz o que eu quero, na hora que eu quero. Quando eu venho na igreja, Ele me abençoa. Se eu orar, Ele tem que me responder imediatamente. Não, Jesus não iria me repreender. Não, Jesus não ia pedir para eu pegar a minha cruz, seguir e morrer por Ele, não. Eu crio o meu próprio Jesus. Isso é um Deus desconhecido. Por isso que Jesus fala, muitos naquele dia vão olhar para dentro dos meus olhos e vão dizer, Jesus,
Eu curei, eu expulsei demônios, eu preguei, eu fiz tantas coisas. Por que eu não vou estar com o Senhor? E Jesus vai olhar e falar assim: eu nem te conheço. Sinto muito. Você criou um ídolo dentro de nós. Por isso que a última vez que eu preguei, eu falei assim: gente, vamos ter cuidado. Porque os dons não significam muita coisa não, viu? Não significa que o Juninho está vendo o anjo, que ele conhece a Jesus. Os dons são irrevogáveis. Vão estar sobre vocês. Agora, conhecer a Ele é outra coisa. E Paulo conhecia, Moisés conhecia, Jeremias conhecia. E a pergunta que eu termino é: eu conheço, você conhece? Qual a proporção que ele já tomou no seu coração? Se ele não tomou essa proporção, a minha pergunta é: falta cair do cavalo? Você quer cair do cavalo? Ou você quer continuar caminhando no seu cavalinho ali, ó? Ou você quer que ele te encontre, que te derrube, que mude a sua visão? Você quer esse encontro com ele? Termino com Oséias 6:3. Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer, porque a vinda dEle é certa. De fato, Ele vai vir. E nós precisamos conhecer e permanecer no caminho de conhecê-lo. Por isso que fala, continue prosseguindo conhecendo. Não ache que você já conhece ele, não. Porque ele é uma fonte inesgotável. Sempre tem mais. Sempre tem mais. Queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos cantar uma canção, que você possa orar essa canção nesse momento. Pede alguém. Você peça coragem. Coragem para não sofrer ao Moisés mandar derreter os nossos bezerros. Você tenha a coragem de ser totalmente possuído por Ele e ver o seu trabalho, a sua ganância, sua filha, seu filho, sua esposa, seu esposo, seus dons, seus talentos, suas capacidades, que você tenha coragem de ver tudo isso diminuindo de tamanho, para que o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, a face de Jesus seja revelada a nós, e que Ele ocupe esse lugar primeiro da nossa vida.